Olá, meus irmãos. Eu quero conversar com vocês hoje aqui sobre nossa fidelidade ao Senhor. Nossa fidelidade relacionada às nossas finanças. Como administramos nossas finanças. Eu tenho diante de mim aqui um primeiro texto, que é o texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, e eu creio que ele traz muita luz sobre esse assunto e orienta e direciona nosso coração e como deve ser o nosso coração com respeito a esse assunto, o assunto finanças. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Você pode me perguntar, mas o que é primícia? Primeiros frutos, primeiras coisas, aquilo que eu apresento primeiro. Quero deixar claro que meu objetivo aqui não é falar sobre a necessidade de nós entregarmos a 10ª parte de tudo aquilo que recebemos, aquilo que é conhecido como dízimo. Sabemos sim que ele foi estabelecido por Deus e serviu de norte para o povo de Israel durante a vigência de toda a antiga aliança. E a obrigatoriedade de sua entrega ficava clara quando Deus chamava de ladrões os que não o faziam. Mas eu não quero tratar sobre esse tema, o tema dízimo aqui. Na verdade, eu quero que nós nos voltemos para o tema finanças e como honrar o Senhor com as nossas finanças, com os nossos bens. Eu quero me deter naquilo que Jesus falou sobre isso. O que Jesus ensinou sobre finanças? Quais foram as orientações de Jesus de que deveriam ser nosso trato com as finanças? Como nós deveríamos nos comportar com elas? E o que ele transmitiu aos apóstolos e que esses, por sua vez, depois transmitiriam à igreja e que ficaria como um ensino para nós? Pois bem, eu tenho aqui um outro texto, que é o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 15, onde Jesus diz assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Lembre-se que Jesus, depois de dar essa palavra, guardarmos de toda e qualquer avareza, deveríamos nos guardar de toda e qualquer avareza, Jesus diz. Jesus conta a parábola daquele homem muito rico e cujo único objetivo de sua vida era entesourar para si mesmo. Bom, o que é avareza? Avareza é o desejo de reter, de não compartilhar aquilo que se tem. É o contrário de generosidade. A avareza retém. A generosidade entrega liberalmente, voluntariamente. Se no Velho Testamento era chamado de ladrão aquele que retivesse o dízimo, o que os apóstolos ensinaram à igreja? Primeiro, o que os apóstolos entenderam daquilo que Jesus disse quanto a guardar-nos de toda e qualquer tipo de avareza? O que os apóstolos entenderam disso e o que os apóstolos transmitiram à igreja? Como eram conhecidos na igreja aqueles que retinham, aqueles que administravam mal suas finanças? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Paulo está dizendo aqui aos Colossenses que a avareza é idolatria. O mesmo Paulo, agora escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 5, Paulo diz assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus.
Se no Velho Testamento era chamado de ladrão quem retinha o que sabia que deveria entregar, no Novo Testamento é chamado de avarento. Pior que isso, é chamado de idólatra, aquele que não é generoso, cujo coração se fecha diante de toda e qualquer necessidade. Aquele que faz uso de seus recursos somente para si e não honra o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Eu creio já que nós deveríamos nos fazer uma pergunta. Faça essa pergunta para você mesmo. Eu estou honrando a Deus com os meus bens? Com as primícias de toda a minha renda? Quando a minha renda me chega às mãos mensalmente, no que eu penso? Eu penso em contribuir? Eu penso em entregar aquilo que eu entendo que pertence ao Senhor e honrá-lo com isso? Ou eu retenho e uso somente para mim? Somente eu usufruo de minhas rendas. O texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 5 a 7, nós temos um episódio aqui de uma situação vivida pelos apóstolos, onde as igrejas da Macedônia e de Corinto estavam organizando doações para os irmãos pobres em Jerusalém. O texto diz assim, 2 Coríntios 9, do versículo 5 ao versículo 7. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Generosidade é contrário à avareza. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Você está honrando ao Senhor com teus bens? Com as primícias de toda a tua renda? Você pode argumentar, alguém pode argumentar, mas isso é um texto isolado. Paulo não está dizendo aqui que nós somos agora obrigados a todo mês fazer uma contribuição. Porque ele está dizendo, cada um contribua segundo propôs no coração. Cada um é todos. Esse caso aqui, alguém pode argumentar, digo eu, que isso era um caso isolado, um fato isolado, era uma questão de ajuda a irmãos que estavam passando necessidade. Então, essa questão, não havia contribuições regulares no Novo Testamento. Vamos ver outro texto? 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de 3 a 14. Eu não vou ler o texto todo, eu vou apenas destacar alguns textos para ficar claro essa questão das contribuições e da necessidade de manutenção na obra do Senhor. Palavras de Paulo. 1 Coríntios 9, do versículo 3 ao versículo 14. Olha algumas expressões de Paulo. Não temos nós o direito de comer e beber? Ele estava se referindo a eles, os apóstolos. Não temos nós o direito de comer e beber? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Lembrem-se que eles trabalhavam fazendo tendas para poder obterem sustento. Mas ele está requerendo aqui o direito de deixar de trabalhar e viver integralmente para a obra do Senhor. Paulo continua dizendo, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Se nós vos semeamos coisas espirituais,
será muito recolhermos de vós bens materiais? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Irmãos, eu tenho para mim que essas expressões de Paulo deixam claro a situação de Corinto. Nós podemos, se nós tivéssemos só o texto de 2 Coríntios 9, nós poderíamos interpretar que aquilo foi uma situação pontual. Mas ao olharmos para o texto de 1 Coríntios 9, versículos de 3 a 14, Paulo está falando de sustento. Sustento deles, dos apóstolos. Ora, de onde viria esse sustento? Viria dos irmãos, da igreja. Paulo está falando, se nós entregamos a vocês bens materiais, seria muito recolher de vós bens espirituais? Ele diz, o Senhor ordenou que aos que pregam o Evangelho, que vivam o Evangelho. Queridos, façamos uma pergunta. Temos honrado ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda? É prioridade para mim, mensalmente, ir diante de Deus e separar diante de Deus em oração aquilo que eu entendo que é parte do Senhor? O Novo Testamento é fato, ele não ensinou, os apóstolos não ensinaram sobre o dízimo. Mas nós podemos dizer que os irmãos no Novo Testamento foram orientados a não contribuir? As contribuições no Novo Testamento foram abolidas? Não há contribuições no Novo Testamento? Por esses textos fica claro que não. Havia sim contribuições. Havia contribuições para necessitados, havia contribuições para viúvas e havia contribuição para o sustento daqueles que estavam em tempo integral na obra do Senhor. O que você tem feito com os teus bens? Você tem honrado ao Senhor? O que você tem feito com as primícias de tua renda? Você tem ficado com elas? Ou você tem entregado? Você tem ido diante de Deus, como Paulo orienta? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Você tem ido diante do Senhor e tem perguntado, Senhor, quanto? Quanto devo separar? No Antigo Testamento havia uma lei. E no Novo Testamento? Eu penso que o ensino do Novo Testamento está relacionado à generosidade. Senhor, quanto eu vou entregar? Cuidemos, irmãos, para que o ensino, esse ensino que recebemos, e é verdade que os apóstolos não ensinaram sobre o dízimo no Novo Testamento, tomemos cuidado para que esse ensino não nos leve para um outro extremo. O extremo de usarmos essa liberdade para darmos ocasião à carne. Usarmos dessa liberdade de que eu não tenho mais a obrigatoriedade de entregar 10% e eu retenho, eu não entrego nada. Lembre-se aquilo que Paulo disse. No Antigo Testamento era chamado de ladrão quem retinha. No Novo Testamento é chamado de avarento. Quem retém é chamado de idólatra, aquele que usa seus bens para si mesmo. Pense nisso e honre ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Que o Senhor te abençoe.